Programa Passando a Limpo, o seu jornal do fim de tarde com Agnello Corbellino. Boa tarde, Cuiabá. Boa tarde, Mato Grosso. Mas muito boa tarde mesmo a você que está sintonizado novamente comigo aqui na nossa TV Mato Grosso, canal 27. A partir de agora, juntinhos, através do programa Passando a Limpo. Lembrando que hoje já é terça-feira, anote aí, dia 19 de agosto do ano de 2025. E eu espero que o seu dia tenha sido muito bom, que Deus já tenha lhe abençoado ricamente, abundantemente no transcorrer de todo esse dia, porque estes são os votos e o desejo de toda a equipe e também de toda a produção do programa Passando a Limpo. Mas eu quero começar o programa desta terça-feira já abordando um dos assuntos mais desagradáveis aqui do estado de Mato Grosso. Infelizmente, eu digo isso, infelizmente, os crimes contra as mulheres não param. Alguma coisa precisa ser feita urgentemente. É inadmissível, eu repito, inadmissível, continuarmos convivendo dentro de um estado que oferece todas as condições de riqueza, todas as oportunidades possíveis, sendo este um dos melhores estados da federação com relação à oportunidade de uma mudança da qualidade de vida, não só de uma pessoa, mas de toda uma família. Continuarmos convivendo dentro de um sistema como este, de tamanha violência, que estamos conferindo, vendo, sendo registrados pelas lentes e câmeras de vigilância espalhados por todo o estado de Mato Grosso, dos crimes contra a mulher. A violência contra as mulheres no estado de Mato Grosso é um escândalo. Este ano de 2025 vai ficar marcado na história desse estado como o ano mais violento já registrado em todo o estado de Mato Grosso. A cada ano, recordes são batidos de violência contra a mulher. Não só da violência agressiva, física, psicológica, emocional, não, mas também por conta dos crimes de feminicídio que acontecem aqui no estado de Mato Grosso. Deixa eu dizer uma coisa para você, estamos vivendo um período delicado. O que eu vou mostrar para você agora retrata exatamente isso. Pasmem vocês. Quanto mais nós falamos de violência contra a mulher, parece que isso suscita, levanta a fúria de homens machistas, frustrados, homens em decadência moral, se levantam contra as suas companheiras. A cena que eu vou mostrar para você é de um homem de 38 anos de idade que foi preso na madrugada desta segunda-feira, após agredir violentamente a sua esposa. Ela não era uma mulher qualquer e, ainda que fosse, jamais mereceria ser espancada como esta mulher. Uma esposa foi pelo seu próprio marido em uma via pública no município de Primavera do Leste. As agressões ocorreram após uma briga durante uma festa. Tem as imagens para mim, por gentileza. É possível que o pano de fundo desta briga, desta violência, seja o ciúme provocado pelo álcool. Olha a maneira como ele já segura ela. Olha a maneira como ele trata essa mulher. As imagens que você está vendo é da cidade de Primavera do Leste e foram registradas por câmeras de segurança de um estabelecimento próximo. Segundo informações da Guarda Municipal, o sistema de vídeo monitoramento flagrou o momento em que a mulher era agredida a socos. Socos. Uma violência covarde. Covarde. Além dos socos, chutes. Imediatamente uma guarnição, ela foi enviada ao local, segundo aquilo que nós recebemos. Olha lá, olha isso, gente. Olha isso. Você observa um cachorro que late ali
coitado, desesperado, como que entendendo o que está acontecendo. A vítima contou que os dois estavam em uma festa quando ela pediu para ir embora, mas o marido, ele recusou-se a sair do local. E após a insistência, o casal deixou o evento e já na rua ele passou a agredi-la, conforme as imagens que você está vendo aí, com soco, chute, chegando a jogá-la no chão. E o suspeito, ele foi localizado nas proximidades ali do local da agressão durante as rondas da Guarda Municipal, que saiu em busca dele na tentativa de capturá-lo. Ele estava visivelmente embriagado e confessou ter consumido bebida alcoólica antes de ter provocado todo esse vexame. O agressor foi detido, encaminhado à delegacia, onde prestou depoimento. Só que o que acontece é exatamente isso. A polícia prende, leva para a autoridade policial, presta depoimento, fica ali 2, 3 horas detido até curar o porre e depois é liberado e passa a responder, se é que responde de fato, em liberdade. E ele continua livre, nesse momento ele está nas ruas, continua livre e, por certo, ao ver essas imagens, dá risada da sua covarde valentia. Nós precisamos dar um basta nisso aqui no estado de Mato Grosso. Eu chamo a atenção do Tribunal de Justiça, do setor de justiça desse estado, volto a falar do Ministério Público do Estado, Ministério Público Federal, OAB, Defensoria Pública, enfim, todos os órgãos responsáveis por promover o direito e a defesa de pessoas, de mulheres, de crianças, de idosos. Ninguém aguenta mais ver isso. Todos os dias. Os números da violência contra a mulher aqui em Mato Grosso em 2025 são alarmantes e revelam a gravidade do problema. Não adianta só falar, nós precisamos agir. Tem muita gente falando um monte de coisa, tem muita gente gravando muito videozinho e postando nas redes sociais para parecer bonitinho. Tem muito político cara de pau. Cara de pau, porque são agressores também de mulheres, ficam gravando videozinhos dizendo que vai defender os direitos das mulheres, das crianças, dos idosos, sendo eles violentos também. Se escondendo atrás de um mandato, se escondendo atrás de um órgão público, se escondendo atrás de uma instituição pública, se escondendo atrás de um emprego vitalício. E ninguém fala nada. É por isso que as coisas não mudam nesse país, porque aqueles que detêm o poder de mudar e transformar a vida das pessoas são os primeiros a estragá-las. Hipócritas, mentirosos, cretinos. O Congresso Nacional está cheio deles. Os tribunais pelo Brasil afora estão cheios deles. As assembleias pelo Brasil afora estão cheios deles. As câmaras estão cheios deles. São bons para falar diante das câmeras, mas são covardes para agir. E enquanto isso, pessoas como essa aí, cretinos como esse, continuam a agredir e mulheres, infelizmente, continuam sendo vítimas nesse país. Quando eu falo mulheres, eu estou falando de crianças também, porque o que acontece com uma mulher dessa é transferido para as crianças, para os filhos, e Mato Grosso acumula uma legião deles, órfãos, por conta da morte de suas mães, pelas mãos dos companheiros, grande parte daqueles que estão dentro de casa. Dados gerais agora de agosto de 2025. Anote o que eu vou falar hoje para você. Já foram contabilizados até o final de julho desse ano, do dia 1º de janeiro de 2025 até o dia 31 de julho de 2025, 26.666 vítimas já registraram o boletim de ocorrência, mulheres agredidas aqui no estado de Mato Grosso. Quase 27 mil mulheres.
E não sou eu que estou falando isso não, isso são dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública aqui de Mato Grosso. Só para você ter uma ideia da gravidade do que eu estou tratando aqui com você nesta tarde, quase noite, são 2.262 casos formalizados pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. 2.262 casos, incluindo maus tratos, exploração sexual e tráfico de pessoas. E infelizmente, aqui me assusta e aqui me faz ficar completamente perplexo diante disso. Apenas 327 denúncias foram feitas à Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, que evidencia a subnotificação de casos de violência aqui no estado de Mato Grosso. E aí eu não sei se isso está acontecendo, se não por omissão do próprio Estado, que não quer alarmar ainda mais a sociedade com números ainda maiores. Porque isso pega mal para o Estado. Pega mal para o Estado. Com relação aos casos de feminicídios, 26 mulheres até o dia 31 de julho foram assassinadas aqui no estado de Mato Grosso. 26 mulheres, e agora, no mês de agosto, hoje é dia 19. Pelo que eu me lembro aqui, pelo menos 4 mulheres já foram assassinadas só no mês de agosto por crimes de feminicídio. Então, verdadeiramente, nós estamos num estado que precisa priorizar e precisa trazer essa discussão da violência contra a mulher de uma forma mais clara, mais sincera, mais verdadeira, porque a maioria dos crimes que estão acontecendo é dentro de casa, cometidos por parceiros que nem esse daqui, maridos, companheiros, covardes, que frustrados descontam em cima de suas mulheres, porque não têm coragem de fazer isso contra um homem. E esses dados mostram que, apesar das campanhas como Agosto Lilás, violência de gênero e outras coisas mais, até mesmo esta Operação Tolerância Zero, não estão impedindo de casos e mais casos se repetirem a cada dia em todos os lugares. Por isso, nós precisamos dar um basta nisso. Nós precisamos discutir isso lá no Congresso Nacional. Nós precisamos trazer de lá respostas mais contundentes. Nós precisamos cobrar dos nossos deputados federais. Nós precisamos cobrar dos nossos senadores. Nós precisamos cobrar dos nossos tribunais que tomem uma providência. Do contrário, nós vamos perder o controle totalmente, se é que ainda não perdemos. E eu repito aqui nesse programa, a exemplo daquilo que eu tenho falado aqui. Se nós não começarmos a discutir isto com as nossas crianças dentro da sala de aula, nós iremos formar uma legião de outras meninas mulheres que vão apanhar e uma legião de outros meninos homens que vão matar. Porque é isso que eles estão aprendendo dentro de casa. Meninas vendo as suas mães sendo violentadas, meninos vendo os seus pais agredindo, e isso está se passando de geração para geração, e ninguém tem coragem de falar sobre isso, porque não existe uma política pública hoje voltada para a proteção da criança, para a proteção da mulher, como nós deveríamos ter. Nós discutimos esse assunto de uma forma muito rasa, e nós precisamos parar de ser hipócritas e tratar a situação como ela tem que ser tratada. É muita conversa fiada e pouca ação, infelizmente. Olha lá, que covardia um negócio desse. Isso é um absurdo. É um absurdo, infelizmente. Olha, fica comigo aqui, são 17 horas e 16 minutos, 17 e 16. Acompanhe agora o Balanço Policial. Uma
ciclista de 55 anos, identificada como Irene Pegnorato, morreu após ser atingida por uma motocicleta na Avenida Lions Internacional, em Tangará da Serra. A vítima foi arremessada ao chão e não resistiu aos ferimentos, morrendo no local. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente. Um homem integrante de facção criminosa foi preso transportando 46 tabletes de drogas, entre maconha e pasta base, em um automóvel Fiat Uno, em Campinápolis, a 513 quilômetros de Cuiabá. Durante fiscalização, os policiais encontraram 39 tabletes de maconha e 7 tabletes de cocaína. O suspeito, que já possuía outras passagens criminais, foi encaminhado à delegacia. A prefeita de Barão de Melgaço, Margarete Gonçalves da Silva, ficou ferida em um acidente ocorrido na rodovia que liga Cuiabá a Santo Antônio de Leverger. O carro em que estava, uma caminhonete da prefeitura, colidiu violentamente com um automóvel branco. Apesar do impacto, a prefeita está fora de perigo. Na colisão, Vicente de Paula Oliveira Arantes, de 54 anos, que conduzia o automóvel, não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. Ele era morador de Várzea Grande. Segundo informações médicas, a prefeita foi inicialmente atendida em Santo Antônio de Leverger e, em seguida, encaminhada ao pronto-socorro de Várzea Grande. Ela permanece estável e passará por avaliação devido à pancada na cabeça. Além dela, 2 servidores que também estavam na caminhonete sofreram ferimentos. O veículo oficial saiu da pista com impacto, tombou e parou com as rodas para cima. Já o automóvel permaneceu na pista, com a parte dianteira completamente destruída. O trecho onde ocorreu o acidente possui faixa contínua. A prefeita havia participado de compromissos em Cuiabá e retornava para Barão de Melgaço quando aconteceu a colisão. Uma mulher de 20 anos foi presa por tráfico de drogas no bairro Massa Barro, em uma área já conhecida como ponto de venda de entorpecentes. A prisão ocorreu após a suspeita ser flagrada com R$ 1.500 em dinheiro e, em seguida, confessar ter drogas em sua residência. Durante patrulhamento, os policiais avistaram a mulher saindo de uma casa conhecida pelo tráfico. Ela conduzia uma motocicleta em alta velocidade, levantando suspeita da equipe, que realizou a abordagem. Na bolsa dela foram encontrados R$ 1.500 em notas trocadas, característico do comércio de drogas. Ela confessou que recolhia o dinheiro das vendas e que havia mais entorpecentes em sua casa. Na residência foram localizados maconha, vestígios de cocaína, pasta base, 2 balanças de precisão, um rolo de papel filme, sacos plásticos, um telefone celular e a quantia em dinheiro. Todo o material foi encaminhado à delegacia. Um motociclista de 29 anos, identificado como Jomacio David da Silva Curti, morreu ao bater sua motocicleta em um carro, em Pontes e Lacerda. O acidente envolveu 3 veículos, uma caminhonete Chevrolet, modelo S10, e 2 motocicletas, sendo uma Honda Hornet 600 cilindradas e uma Honda Bros 160 cilindradas. Testemunhas relataram que o condutor da caminhonete tentava cruzar a pista para estacionar quando foi atingido pela Hornet, que trafegava em alta velocidade. Após o impacto, a moto ainda colidiu contra a Bros, que estava estacionada. O motociclista da Hornet sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local. O corpo de um homem identificado como Christian Martins Alves, de 22 anos, foi encontrado enrolado em um cobertor às margens de uma via pública, no bairro Betel, em Cáceres. Policiais militares foram acionados por populares e isolaram a área. A Polícia Civil e a perícia oficial iniciaram a investigação. O homem apresentava sinais de ter sido amarrado pelos pés e pescoço e tinha marcas de golpes provocados por objeto de madeira. Próximo ao local havia uma bicicleta azul, possivelmente pertencente à vítima. O caso está sob investigação. Um grave acidente foi registrado na rodovia federal que corta o município de Vera, envolvendo 2 caminhões que transportavam cascalho para obras de duplicação da via. Um dos motoristas sofreu apenas ferimentos leves, mas o condutor do caminhão branco morreu preso às ferragens. As causas do acidente estão sendo apuradas pela perícia oficial e pela polícia rodoviária. Um grupo criminoso é investigado por fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro, que causaram prejuízo superior a R$ 2 milhões. A Polícia Civil deflagrou a operação com 155 ordens judiciais, incluindo 19 prisões preventivas, 55 buscas domiciliares, 31 medidas cautelares e 50 bloqueios de contas bancárias. As investigações começaram em 2022, após denúncias sobre uma residência no bairro CPA3, em Cuiabá, utilizada como escritório de golpes.
O grupo publicava anúncios falsos de veículos em plataformas de compra e venda e induzia vítimas a transferirem valores via transferência eletrônica. O dinheiro era depositado em contas de terceiros, os chamados laranjas. Mesmo após prisões anteriores, a organização continuou atuando até o ano de 2025. Obrigado pelas informações. Olha, eu acabo de receber também aqui, a produção já preparou para mim, porque a Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou na manhã desta terça-feira, dia 19, a Operação Safra Oculta, com foco em um grupo criminoso envolvido no desvio de mais de 700 toneladas de grãos, avaliadas em mais de 1,1 milhão de reais. As investigações realizadas pela Gerência de Combate ao Crime Organizado, GCCO, tem o objetivo de apurar os crimes de furto qualificado, associação criminosa, extorsão e falsidade ideológica. Acompanhe a reportagem na tela. Um grupo criminoso que desviava cargas de grãos em Mato Grosso foi alvo da Operação Safra Oculta na manhã desta terça-feira, realizada pela Polícia Civil. O caso investigado trata-se de uma fazenda no município de Campo Novo do Parecis, que foi a vítima, em que 2 ex-funcionários participavam do esquema. Segundo as investigações da Polícia Civil, esse grupo criminoso teria cometido esses crimes no início do mês de maio. Eles teriam desviado 14 cargas de grãos, mais de 700 toneladas de soja, avaliadas em mais de 1 milhão de reais. Foram cumpridas pela Gerência de Combate ao Crime Organizado 6 ordens judiciais, entre eles mandados de busca e apreensão. Na operação de hoje foram apreendidos alguns materiais, entre eles celulares, e que agora nós vamos fazer a análise desse material apreendido e dar seguimento à investigação. A Operação Safra Oculta é mais uma ação que integra o programa Tolerância Zero contra as facções criminosas do governo do estado. Pelas informações, parabéns aí à atuação das nossas polícias, viu? Bem, deixa eu falar sobre a passagem do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, que esteve ontem aqui na capital do estado de Mato Grosso, juntamente com o governador Mauro Mendes, lançando projetos importantes. Aliás, o projeto Diálogos com as Juventudes foi lançado ontem aqui em Cuiabá. A Escola Estadual Liceu Cuiabano foi escolhida para sediar a primeira edição da iniciativa que busca aproximar estudantes do ensino médio de escolas públicas e temas como direitos humanos, acesso à justiça, igualdade, combate à violência doméstica, racismo estrutural, arte, cultura e tecnologia. A reportagem está aqui, na tela. A rotina das aulas deu lugar a um encontro especial. Estudantes e magistrados, lado a lado, compartilhando experiências, dúvidas e reflexões sobre o futuro. A Escola Estadual Liceu Cuiabano, aqui em Cuiabá, capital de Mato Grosso, foi o local escolhido para o lançamento do projeto Diálogos com as Juventudes, uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça com o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, que aproxima ainda mais o judiciário da sociedade. Nós recebemos com muita alegria essa notícia, porque nós temos 27 estados, né? E Mato Grosso foi escolhido para o projeto piloto, tem uma grande expectativa e a gente espera responder à altura essa responsabilidade que nos foi dada. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, lançou o projeto e conversou com os estudantes da escola estadual. Contou sua trajetória até a chegada ao STF e convidou os jovens a acreditarem no poder da educação, dos valores e da integridade. A vida é feita de liberdade de expressão, de cidadania. O que eu procuro compartilhar com os estudantes em todos os lugares que eu visito é que a vida é plural, as pessoas têm pontos diferentes de observação, a vida comporta críticas, elogios. O que nós precisamos recuperar, e eu sempre insisto, é a civilidade, a capacidade de as pessoas que pensam de maneira diferente poderem conviver com respeito e consideração. Como eu disse, hoje, quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, é meu parceiro.
na construção de uma sociedade aberta, de uma sociedade plural. Mato Grosso tem se revelado para o país como um estado de oportunidades, mas não só isso, que contribui com a economia, que contribui com a distribuição de justiça social, e por isso foi escolhido pelo ministro Barroso para vir não só no diálogos com a magistratura, mas também no diálogos com as juventudes. Falar com a juventude, com os estudantes sobre democracia, sobre justiça, acesso à justiça. E aqui nós temos estudantes do ensino fundamental 2, do ensino médio, então esse diálogo com essa juventude, falar da justiça, falar do papel democrático, com certeza é fundamental. Aqui nós estamos falando do futuro do nosso estado, futuro do nosso país. Porque mostra também que ele já estudou em uma escola pública, então nós temos também oportunidade de alcançar algum nível maior também que ele e que podemos conquistar de fato os nossos sonhos, né? Porque ele também estudou em uma escola pública e estamos aqui, então acaba que isso só nos faz ficar com mais anseio a fazer alguma faculdade e que possamos exercer alguma função, né, maior. E estimular que essas pessoas também se sobressaiam, que consigam, né, uma boa posição onde queiram estar. O projeto vai percorrer 10 escolas em diferentes regiões do Brasil. Em cada encontro, magistradas e magistrados irão debater com os estudantes temas como diversidade, cidadania digital, mudanças climáticas e direitos humanos. Olha, a fala do ministro Barroso foi maravilhosa, né? Como eu gostaria que essa fala dele se traduzisse em uma realidade aqui no país. A fala dele foi perfeita, perfeita, perfeita. O fato de eu pensar de uma maneira e você pensar de outra não quer dizer que nós somos inimigos, nós somos parceiros, que nem ele disse. O país precisa ser um país de uma discussão plural, aberta, respeitando as opiniões contrárias. É isso que eu tenho pedido aqui semanalmente, quase todos os dias, que a gente entenda isso dentro desse cenário político ao qual nós estamos inseridos, que insiste em polarizar, que insiste em dividir as pessoas, que insiste em transformar amigos em inimigos. O dia que nós conseguirmos superar essas adversidades e essas deficiências ocasionadas pela ignorância humana, nós vamos ter com certeza um país muito melhor. Falando ainda a respeito da visita do ministro Barroso, ele esteve em uma escola pública aqui em Cuiabá, ele obviamente conversou com alunos e defendeu a democracia, criticou regimes autoritários, destacou a importância do diálogo, da tolerância, da igualdade de oportunidades. Ele alertou os estudantes sobre os perigos das ditaduras, reafirmou que a convivência com opiniões divergentes é essencial para uma sociedade livre e plural. Eu quero acrescentar um pouco mais nesta reportagem a fala que você ouviu minutos atrás do ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, na tela. O ministro Luiz Roberto Barroso esteve em Cuiabá, onde participou de um encontro com estudantes de uma tradicional escola pública. Durante a palestra, defendeu os valores democráticos e criticou os regimes autoritários. Barroso destacou que a democracia era um sistema baseado na participação igualitária, na liberdade de expressão, de locomoção e de reunião. Enfatizou que conviver com opiniões diferentes era essencial e que o pensamento único era típico das ditaduras. Ressaltou ainda que, embora desafiadora, a democracia era superior a qualquer regime autoritário, por garantir direitos e liberdades fundamentais. Democracia é um regime de governo, um regime político em que as pessoas têm o direito de participar. Elas participam votando nos seus candidatos, elas participam podendo se candidatar, elas participam no debate público, emitindo as suas opiniões, os seus elogios e as suas críticas. É isso que é uma democracia. O direito das pessoas participarem em igualdade de condições, livremente, com liberdade de expressão, com liberdade de ir e vir, com liberdade de se reunir. É simples assim a democracia. Parece simples, mas a democracia tem muitas complicações. Porque numa democracia, ninguém é dono da verdade. Ninguém tem um poder hegemônico. A gente tem que conversar, a gente tem que dialogar, a gente tem que convencer, a gente tem que conviver com gente que pensa totalmente diferente da gente. É
É isso que é uma democracia. Pensamento único só existe nas ditaduras. Ao comentar a polarização política no país, lamentou a perda da civilidade e da capacidade de diálogo. Defendeu que ninguém detinha o monopólio da verdade ou do amor à pátria e que a construção de uma sociedade democrática exigia escuta, tolerância e respeito às diferenças. E uma coisa que se perdeu muito no Brasil, conversava com o governador um pouco antes, é a civilidade, que é a capacidade de cada um conviver com quem pensa diferente, porque quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, é meu parceiro na construção de uma sociedade aberta e democrática. E, portanto, o mundo tem dado muitos exemplos negativos. Não o que se chama polarização, sempre vai haver maneiras diferentes de ver a vida. O problema não é a polarização, no sentido de visões diferentes. O problema é a intolerância, é a incapacidade de aceitar o outro e imaginar que quem pensa diferente de mim tem todo o direito e não é um mal intencionado a serviço de alguma causa escusa. Isso que é uma democracia. Barroso também reforçou a importância da igualdade de oportunidades, especialmente nas escolas públicas, e condenou qualquer forma de discriminação, seja de gênero ou orientação sexual. Afirmou que uma sociedade civilizada deve incluir todos e que a vida deve ser uma celebração coletiva, sem exclusões. E a democracia deve ser um espaço de igualdade de oportunidades. E por isso que uma escola pública de qualidade como essa, onde tem pessoas mais pobres, pessoas imediatas, pessoas mais ricas, todas com as mesmas oportunidades de estudarem, de aprenderem as lições de integridade e de terem sucesso na vida. Embora tenha abordado temas como democracia e ditadura, não mencionou o processo judicial relacionado à tentativa de impedir a posse do atual presidente da República, que ainda dividia opiniões no país. Mais tarde, o ministro se reuniu com magistrados estaduais para discutir iniciativas de fortalecimento da carreira e melhoria do judiciário, em um projeto voltado à escuta ativa e inovação institucional. Uma fala muito importante do ministro Barroso. Eu diverjo dele em alguns pontos, principalmente no que tange a maneira como ele, sendo, na minha opinião, o mais inteligente, o mais culto hoje dos ministros que temos na Suprema Corte. E de tamanha influência, pelo conhecimento que tem da casa, ter permitido que o Alexandre de Moraes tomasse, obviamente, e assumisse o protagonismo do STF. Divirjo dele nesse aspecto, né, porque ele poderia ter impedido que isso acontecesse. E ao fazer isso, ele teria impedido que muitas ações por parte deste ministro, o Alexandre de Moraes, tomasse contra a nação brasileira. Bom, mas enfim, durante esse evento com os estudantes aqui na capital, com a participação do ministro Barroso, o governador Mauro Mendes, obviamente muito prestigiado e destacado, tanto o governador Mauro Mendes como o próprio ministro Barroso foram ovacionados lá, foram aplaudidos, os alunos ficaram muito satisfeitos com o que viram, ouviram e pela maneira como eles participaram. O governador do estado ressaltou a importância da educação como ferramenta de transformação social, e eu também acredito muito nisso, e citou avanços na rede estadual de ensino aqui de Mato Grosso, que é uma verdade, na presença do presidente da mais alta corte do judiciário. E comentou também o atual cenário de instabilidade institucional, defendeu o fortalecimento da educação pública como um caminho para superar conflitos e incertezas aqui no país. Vamos ouvir o governador Mauro Mendes. O governador Mauro Mendes aproveitou a visita do presidente da mais alta corte do judiciário brasileiro para expressar sua visão sobre o cenário político nacional. Em um discurso firme, o chefe do Executivo Estadual abordou as incertezas e os conflitos institucionais que o país enfrenta, sinalizando preocupação com recentes decisões judiciais, ainda que sem citar diretamente processos em andamento. Sua fala refletiu descontentamento com o rumo de determinadas ações do Judiciário, num gesto claro de alerta institucional diante de autoridades e da juventude presente. Ministro Barroso,
Primeiro, uma alegria tê-lo aqui conosco no dia de hoje, no momento onde o Brasil vive algumas incertezas, alguns descaminhos, alguns conflitos institucionais, alguns conflitos da própria sociedade. Mas não tem outro caminho senão nós continuarmos investindo na educação dos nossos jovens. Apesar das críticas, o governador concentrou grande parte de sua fala na educação, enfatizando o papel transformador da escola pública. Ele destacou os avanços obtidos pela rede estadual nos indicadores da educação básica, atribuindo os resultados a investimentos contínuos e a uma política pública estruturada em metas e resultados concretos. Compartilhando sua trajetória pessoal, o governador relembrou sua formação em escola pública, ressaltando a importância de valorizar o ensino gratuito e de qualidade. Eu tenho certeza, muito de nós que estamos aqui, o ministro Barroso, somos filhos da escola pública. Eu nasci no interior de Goiás, até os 16 anos de idade, na média de todos vocês que estão aqui, quando eu saí de Goiás e vim cursar aqui a Universidade Federal de Mato Grosso, fazendo engenharia elétrica. Estudei a minha vida inteira na escola pública, tenho muito orgulho da trajetória que eu pude construir através das oportunidades que a educação me deu. Ele incentivou os estudantes a aproveitarem as oportunidades oferecidas e afirmou que o progresso do Estado em educação é um reflexo direto das ações adotadas nos últimos anos. Ao se dirigir diretamente ao presidente da Corte, o governador reforçou que os investimentos na educação são estratégicos, com impacto real na vida dos alunos e no futuro do Estado. Segundo ele, não se constrói um país justo e democrático sem garantir educação de qualidade para todos. O evento, voltado ao diálogo com jovens, também discutiu temas como democracia, tecnologia e mudanças climáticas, mas foi a fala do governador que deu o tom político e institucional ao encontro, evidenciando a relevância do debate sobre os rumos do país. Parabéns ao governador Mauro Mendes, parabéns ao secretário Alan Porto de Educação. Fiquei muito satisfeito com a vinda do ministro Barroso para discutir e debater assuntos importantes com os estudantes da rede estadual lá no Liceu Cuiabano. É, sem dúvida nenhuma, uma demonstração do protagonismo do Estado de Mato Grosso ao receber esse projeto piloto de iniciativa nacional aqui na nossa cidade, no nosso estado. Parabéns mesmo, viu? Eu vou para um rápido intervalo comercial, rapidinho, volto na sequência, com muito mais informações importantes. Eu quero você comigo aqui no Passando a Limpo. E nesse intervalo, aproveita, pega o seu celular, dá uma espiadinha nas nossas redes sociais, nas redes sociais do programa Passando a Limpo, MT, também do Agnello Corbellino. Vai lá no nosso Instagram, confira o nosso trabalho, curta, passe a nos seguir. Eu vou ficar assim muito feliz com você de poder tê-lo comigo também durante o dia inteiro através das redes sociais. Muito obrigado, viu? Eu volto na sequência. Em 1835, aconteceu a primeira sessão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso Provincial, atuando desde o início em prol da sociedade. Já foi silenciada por 10 anos, mas a voz do povo não poderia permanecer calada. Afinal, seus pilares sempre foram a representatividade e a participação popular. São 190 anos impulsionando o desenvolvimento de um Estado que é referência no país. Cuidando, fiscalizando, atuando por mais dignidade e inclusão para os matogrossenses e lutando contra o feminicídio. Todas essas ações são a nossa voz, a do povo, sendo ouvida e representada pela Assembleia, que junto da população construiu e vai continuar construindo cada conquista dessa história. Assembleia Legislativa de Mato Grosso, 190 anos. Uma história de trabalho e conquistas. E aí, gurizada? Olha que voo lindo, seu mano! Aquapark Pantanal! Venham, venham, gente! Venham desfrutar da piscina de onda, criançada! Que é esse, gurizada? Vem pro Aquapark, seu mano! Aquapark Pantanal, pertinho de você!
Mato Grosso é tolerância zero contra facções criminosas. Se você está sofrendo ameaça, extorsão ou conhece alguém que está passando por isso, o governo de Mato Grosso criou o Disque Extorsão, um canal de sigilo absoluto para você fazer sua denúncia em segurança. Ligue 181 ou acesse cesp.mt.gov.br. Sua identidade será preservada. Governo de Mato Grosso. Levar água e saneamento para tanta gente é um desafio. É tarefa para quem sai de casa quando dia é noite. Para quem faça chuva ou faça sol, tá lá fazendo. Para quem sabe que por trás de cada obra existe uma torneira abrindo e a poluição dos rios sumindo. O desafio é grande, mas nossa dedicação é maior, porque nosso tratamento é feito de gente. Águas Cuiabá. Chegou o tempo seco e começam as queimadas. E você já sabe o que não pode fazer. Está proibido a queima no nosso estado. E não é só no campo, nas cidades também. Provocar queimadas é crime. O governo de Mato Grosso está preparado para combater os incêndios, com novas viaturas, equipamentos e pessoal treinado para punir quem colocar fogo. Qualquer queimada que você provocar será identificada em tempo real pelo nosso sistema de monitoramento via satélite. Quem desrespeitar o período proibitivo será localizado e penalizado. Os incêndios prejudicam o meio ambiente e a população, que sofre com problema de saúde e lota os hospitais. Você também é responsável, porque aqui em Mato Grosso você já sabe, é tolerância zero contra crimes ambientais. Denuncie! Ligue 193. Governo de Mato Grosso. De volta com o programa Passando a Limpo, são 17 horas e 43 minutos. Olha, eu tenho recebido bastante mensagens aí de são paulinos, palmeirenses, né, flamenguistas, perguntando para mim a respeito do meu Coringão, da seleção brasileira corintiana. O negócio é o seguinte, o Corinthians está muito bem, obrigado, o Corinthians está indo muito bem, nós vamos, obviamente, ser campeão da Copa do Brasil, né? Não tem jeito, nós vamos ser campeão da Copa do Brasil. Não adianta, vocês podem chorar, vocês podem reclamar, vocês podem fazer o que vocês quiserem, tá? Mas não tem jeito. Corinthians é Corinthians, nós é nós. E nós vamos pra cima. Aliás, eu quero aproveitar e mandar um abraço muito especial para Pietra. Ela que nesse momento está lá na Boy, Insu Filmes, que fica ali na General Melo. Palmeirense daquela. Essa é palmeirense de verdade. Ela, quando assiste o jogo do Palmeiras, ela se veste literalmente, é camisa do Palmeiras, é boné, touca do Palmeiras, calça do Palmeiras, é incrível. Tem até tatuagem no corpo dela com o símbolo do Palmeiras. Essa é palmeirense mesmo, viu? Beijo pra você, Pietra, pra todos aí na Boy Isso Filmes, uma empresa bacaníssima, né? Um pessoal altamente profissional. Vale a pena você levar o seu veículo se você precisa colocar aí Insufilme no seu veículo para proteger do calor, melhorar o clima interno do seu veículo, plotagens também, pessoal, nota 10. Um abraço a vocês aí, tá bom? Boy Insufilmes aí na Avenida General Melo, não tem como errar, tá bom? Ó, Pietra, ó, passe de corintiano para palmeirense, tá bom? Ó. Ai, ai, legal. Bem, voltando aqui com a informação, o governador do estado de Mato Grosso esclareceu que o atraso em obras públicas está relacionado à escassez de mão de obra no mercado local. Ele reconhece a baixa taxa de desempenho como principal fator que tem dificultado a contratação de trabalhadores. Ele destaca ainda que o governo do estado realiza licitações públicas e não interfere nos salários defendidos pelas empresas contratadas. Acompanhe a reportagem, eu mostro para você aqui na tela do Passando a Limpo. O governador de Mato Grosso afirmou que não é responsabilidade do poder público exigir que empresas contratadas para obras no estado aumentem os salários pagos aos trabalhadores como forma de atrair mão de obra.
A declaração foi feita em resposta aos atrasos nas obras de transporte público em cidades da região metropolitana, atribuídos à escassez de profissionais no setor da construção civil. Segundo o governador, o governo estadual realiza processos licitatórios públicos, com valores de referência previamente definidos. A partir disso, as empresas apresentam propostas e, ao serem contratadas, passam a ser responsáveis pela execução e gestão da obra, incluindo a contratação de pessoal. O governo não tem como chegar para uma empresa A, B ou C e dizer, olha, melhora o salário do engenheiro, do pedreiro, do servente. Isso seria uma anomalia da atividade, né, que nós temos hoje como serviço público, contratando serviços da iniciativa privada. Ele ressaltou que a atual realidade do mercado de trabalho local, marcada por uma das menores taxas de desemprego do país, tem dificultado o preenchimento de vagas em diversos setores. A falta de mão de obra tem sido relatada por empresas em todo o estado e também em outras regiões do país. A taxa de desemprego do Mato Grosso é 2,3%, é a menor do Brasil. Falta mão de obra hoje para todas as empresas. Eu escuto essa ladainha no dia a dia, converso com empresários, né, de outros setores, eles dizem a mesma coisa, falta profissionais, então nós vivemos hoje uma crise de mão de obra. Apesar das dificuldades, o governo informou que tem cobrado resultados das empresas contratadas. Algumas delas, mesmo diante dos desafios, seguem cumprindo os contratos com desempenho aceitável. Outras, no entanto, têm apresentado baixo rendimento e, nesses casos, os contratos estão sendo rescindidos como medida de responsabilização e garantia do cumprimento das metas estabelecidas. Obviamente que nós estamos cobrando, apertando, algumas rescisões estão sendo feitas, né, de empresas que estão com performance muito ruim, algumas estão com dificuldade, mas mesmo diante da dificuldade, elas estão performando razoavelmente. Aquelas que estão com a performance ruim, os contratos serão sim rescindidos. Nós temos duas realidades. Primeiro, realmente, há uma reclamação muito grande da falta de mão de obra em vários setores do comércio e da indústria aqui no estado de Mato Grosso. Ponto. Esta é uma situação. Inclusive, a FEComércio, o SENAC, vem tratando dessa questão, a própria FIENTE, Federação da Indústria do estado de Mato Grosso, vem tratando dessa questão assim com muita dificuldade. Eles que têm oferecido inúmeras oportunidades de profissionalização, estão pagando até cursos profissionalizantes, transporte público, almoço e tudo mais, para que pessoas possam se interessar em qualificar-se para o mercado de trabalho. Emprego tem. Ponto. Essa é uma realidade. A segunda realidade é que essas empreiteiras que faturam milhões, cobram caro pra caramba, pelo metro quadrado do asfalto, por exemplo, e do concreto, para realizar obras públicas, pagam muito mal para os seus funcionários. Eles recebem muito e pagam muito pouco para os seus colaboradores. É claro que não vai ter ninguém querendo trabalhar para eles. Atrasam o pagamento, pagam mal, cobram muito, exigem muito e não oferecem absolutamente nada em contrapartida. Quem é que vai querer trabalhar para uma empreiteira hoje que presta serviço público? Ninguém. Ninguém. Então, os profissionais da área da construção preferem o quê? Trabalhar por conta própria, recebem muito mais e não são acharcados, não são tratados, sabe, de qualquer jeito, com desrespeito, como acontece em vários canteiros de obras públicas. Então, essa é outra realidade. Eu penso que o governo do estado de Mato Grosso, ou todos os órgãos públicos, deveriam exigir que essas empresas que ganham licitações públicas paguem a mão de obra com muito mais valorização ao trabalhador do que nós temos visto hoje. Este é o problema. Esta é a realidade. E ainda durante visita a Mato Grosso, né, isso também foi discutido. Da parte, obviamente, de outros não é ministro, desculpa, eu falei ministro aqui, não é ministro, debates que estão acontecendo hoje dentro da rede empresarial, agrícola, aqui no estado de Mato Grosso. Deixa eu trazer a previsão do tempo para amanhã, são 17 horas e 51 minutos, vamos saber como vai ser o tempo amanhã
aqui no estado de Mato Grosso, nas principais regiões do estado. Vamos saber como vai ser? Tempo e temperatura aqui no Passando a Limpo. Segundo a meteorologia, amanhã Cuiabá terá temperatura máxima na casa dos 38 graus, mínima 23 graus. Em Cáceres, máxima de 34 graus, mínima de 23. Em Sorriso, máxima de 37 graus, mínima de 21 graus. Em Itiquira, máxima de 34 graus, mínima de 21. Em Jaciara, no Vale do São Lourenço, máxima de 36 graus, mínima de 19 graus. Não há previsão de chuva aqui no estado de Mato Grosso, com exceção à região oeste ali do estado, onde fica a cidade de Cáceres, que pode, obviamente, cair algumas gotículas por lá. 17 horas e 52 minutos. Ainda durante visita a Mato Grosso, o presidente da mais alta corte do Judiciário brasileiro destacou a importância do agronegócio para o desenvolvimento do país, ressaltando que a atividade não deve ser vista como inimiga da preservação ambiental. Em palestra e coletiva, o ministro também defendeu o diálogo entre diferentes correntes ideológicas e alertou para o momento que o país passa. Traz aí para mim a fala do ministro Barroso novamente. Ainda durante a visita a Mato Grosso, Barroso defendeu o papel do agronegócio no desenvolvimento do país. Destacou a relevância do Estado como um dos motores econômicos nacionais e afirmou que não há oposição natural entre produção agropecuária e preservação ambiental. Para ele, a sustentabilidade é uma aliada indispensável da atividade produtiva, que depende do equilíbrio ecológico para manter sua viabilidade. O Mato Grosso é uma das locomotivas do Brasil hoje, em termos econômicos, talvez o maior produtor de soja do país. O agronegócio tem um papel muito importante. E eu, aliás, defendo que não existe esse antagonismo que artificialmente se procura criar entre agronegócio e proteção ambiental. O agronegócio legítimo, ele depende da proteção ambiental. O país precisa do agronegócio para ter desenvolvimento e o agronegócio precisa de um meio ambiente, precisa dos rios voadores que vêm da Amazônia. O ministro também reforçou a necessidade de superar antagonismos artificiais e promover a construção de consensos em torno de pautas comuns, como educação, ciência, erradicação da pobreza e desenvolvimento sustentável. Defendeu o diálogo entre diferentes correntes de pensamento, com base em valores compartilhados que beneficiem a sociedade como um todo. A gente precisa desfazer esses muros que se criaram na sociedade brasileira e, embora seja um lugar comum, nós temos pontes entre pessoas que pensam diferentes, mas que podem ter uma agenda comum para o Brasil, que inclui educação, que inclui desenvolvimento, que inclui erradicação da pobreza, que inclui investimento em ciência e tecnologia. Não importa se você é liberal, progressista ou conservador, a educação é muito importante para todo mundo. Durante sua passagem pela capital, abordou ainda os desafios impostos pelas mudanças climáticas, citando eventos recentes como queimadas e enchentes como sinais da urgência com que a questão ambiental deve ser tratada. Ao comentar sobre o perfil político do Estado, reconhecido por tendências mais conservadoras, evitou classificações ideológicas e ressaltou a importância de valores como integridade, competência e caráter. Enfatizou que a diversidade de opiniões faz parte da vida democrática e deve ser respeitada em qualquer lugar do mundo. Então, olha, eu não divido a vida entre direita e esquerda. Eu divido a vida entre pessoas íntegras, pessoas competentes e pessoas de bom caráter. Portanto, para mim não faz diferença se a maior população é mais liberal, mais conservadora. Não é esse o ponto. O que eu acho que é importante é uma vida ser feita de valores. A existência de pontos de vista divergentes faz parte da vida e eu diria é desejável na vida. Olha, deixa eu falar um pouquinho do bastidor político aqui no estado de Mato Grosso, em especial das mudanças partidárias que estão sendo discutidas, algumas já definidas, esperando a oportunidade da abertura da janela, que deve acontecer agora no começo de 2026. Um dos casos que está sendo tratado é a mudança partidária do atual secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Garcia, que é do União Brasil. Ele que tem sido convidado por diversos partidos, pelo PP, mas, ao que tudo indica, deve aceitar o convite do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Maxi Russi,
hoje está no PSB, mas que vai também se migrar para o Podemos. Preste atenção na fala do secretário Fábio Garcia. Eu agradeço o convite do deputado Max, ele está formando um grande partido aqui no estado do Mato Grosso. Com certeza o Podemos chegará para as eleições de 2026 como uma das maiores forças políticas do estado do Mato Grosso. Eu tenho uma relação com o Max de amizade e política desde a minha primeira candidatura e da primeira candidatura do Max, né? Então nós nos respeitamos, mas ainda é muito cedo para a gente poder falar dessa questão eleitoral, né? Então essa questão dos caminhos políticos para 2026, certamente chegará o momento da gente poder sentar dentro de todo o grupo político e dialogar sobre quais são os possíveis caminhos para cada um de nós dentro do nosso grupo político. Agora está todo mundo focado no trabalho, em desenvolver da melhor forma as atribuições que as pessoas nos delegaram através do voto nas últimas eleições há 4 anos atrás. Portanto, é muito cedo para a gente poder falar e tomar decisão sobre a eleição. Existe essa possibilidade do senhor avaliar a saída do União Brasil? Está na mesa? Existe a possibilidade de eu dialogar com o meu grupo político, né, sobre aonde seria o melhor caminho para que eu possa estar atuando da melhor forma, como sempre atuei, contribuindo com o grupo político. Bom, vamos aguardar, né? Com certeza muita coisa ainda vai acontecer até o período de março, onde deverá acontecer as mudanças partidárias e as novas filiações. Falando ainda no bastidor político, já olhando para 2026 e as eleições ao governo do estado de Mato Grosso, Otaviano Pivetta e Wellington Fagundes estão tecnicamente empatados na disputa pelo governo de Mato Grosso, segundo pesquisa do Instituto Informa, divulgada nesta terça-feira. Confira a reportagem, eu mostro para você. O vice-governador Otaviano Pivetta e o senador Wellington Fagundes estão tecnicamente empatados na corrida ao Palácio Paiaguás, de acordo com o levantamento realizado pelo Instituto Informa. Na pesquisa divulgada nesta terça-feira, no cenário estimulado, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, Pivetta aparece com 21,1% das intenções de voto, enquanto Wellington Fagundes tem 20,3% da preferência do eleitorado. Segundo o Instituto Informa, a margem de erro estimada é de 2,1 pontos percentuais para mais ou para menos, o que configura um empate técnico entre os dois candidatos. Ainda conforme o levantamento, a deputada estadual Janaína Riva ocupa a terceira colocação na disputa pelo governo do estado, com 12,8% das intenções de voto. Na sequência, aparecem o senador Jaime Campos, com 4,5%, e a médica Natasha Slessarenko, com 3,4%. O deputado estadual Max Russi vem em seguida, com 2,9%, enquanto o ex-senador Cidinho Santos figura em último lugar entre os nomes testados, com 1,2% das intenções de voto. Quanto à rejeição, quando é perguntado ao entrevistado em quem não votaria de jeito nenhum dos pré-candidatos colocados, Jaime Campos, que já foi governador, aparece com maior percentual de resistência, 30,7%. Janaína é a segunda mais rejeitada ao Palácio Paiaguás, com 22,7%, seguida de Wellington, 19,5%, de Pivetta, 165%, e de Natasha, 15,7%. Entre os entrevistados, 20,7% afirmaram não saberem quem votariam se a eleição fosse hoje. Outros 9,4% disseram que votariam em branco ou anulariam o voto, e 3,6% declararam que não pretendem comparecer às urnas. A pesquisa foi realizada entre os dias 17 de julho e 1º de agosto de 2025, com 2.000 entrevistados em 103 municípios de Mato Grosso. A margem de erro é de 2,1 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. São informações de agora, obviamente esse cenário pode mudar, mas já dá um direcionamento, uma ideia do que pensa o eleitor mato-grossense. Você viu aí que o índice de pessoas que não sabem quem vai votar, não votaria em ninguém, enfim, é muito superior à casa dos 30 pontos percentuais, o que reflete praticamente 1/3 dos eleitores entrevistados nessa pesquisa não sabem quem vai votar, nem sabe se vai votar nas eleições de 2026. Então tem muita coisa ainda para ser construído, né? Agora eu quero trazer um assunto, e esse é polêmico, porque o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva
vem demonstrando claramente que não tem interesse nenhum em dialogar com o governo americano. Esperava-se que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tivesse o senso da humildade e da resiliência e ligasse para o presidente norte-americano, a exemplo do que aconteceu com todos os outros líderes mundiais. Até mesmo o líder chinês, os líderes da União Europeia e de outros países mais de tamanha importância, assim como o Brasil, que conversaram pessoalmente com o presidente Trump dos Estados Unidos e conseguiram pacificar a sua relação diplomática e melhoraram a sua condição na relação comercial. Mas, pelo jeito, o Brasil não demonstra esse interesse, acirrando ainda mais os ânimos, tornando a situação ainda mais desagradável e o presidente Lula sem nenhuma sensibilidade, sem sequer preocupar com a sua população, sobretudo com a área econômica, de comércio e de indústria, insiste em travar uma queda de braço com o governo americano. E com isso, nós estamos vendo já perdas significativas, ainda que em alguns veículos de comunicação aliados ao atual governo do país tentem demonstrar exatamente o contrário. Acompanhe a reportagem, entenda melhor na tela. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, enviou nesta segunda-feira, 18 de agosto, aos Estados Unidos um relatório detalhado respondendo às investigações americanas sobre supostas práticas desleais do Brasil em áreas como comércio, finanças, meio ambiente e propriedade intelectual. A investigação foi iniciada após o governo do presidente Donald Trump anunciar em julho a aplicação de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros. Entre as reclamações dos Estados Unidos estão o uso do sistema de pagamentos PIX, barreiras tarifárias, pirataria, comércio de etanol e desmatamento ilegal. O Brasil rebateu ponto a ponto, afirmando que o PIX é uma infraestrutura pública aberta que promove a inclusão financeira e que as tarifas brasileiras são baixas e em conformidade com a Organização Mundial do Comércio. O governo brasileiro também negou falhas na aplicação da lei anticorrupção, destacou esforços para combater a pirataria, especialmente na Rua 25 de Março, em São Paulo, e afirmou que as tarifas sobre o etanol americano são inferiores às aplicadas pelos Estados Unidos sobre produto brasileiro. Sobre o desmatamento, o Brasil garantiu estar adotando medidas rigorosas para combater a ilegalidade. A expectativa é que o tema seja debatido em audiência pública em Washington no início de dezembro. Caso o escritório do representante de comércio dos Estados Unidos conclua que o Brasil adota práticas anticompetitivas, poderão ser impostas novas barreiras comerciais, em um processo que deve durar pelo menos um ano. Bem, enquanto nós estamos acompanhando, pode deixar aqui, por favor, essa imagem, enquanto nós estamos acompanhando esse embate diplomático, o dólar sobe para R$ 5,49, quase R$ 5,50, e a bolsa cai 2,1%, após decisões que estão sendo tomadas pelo governo brasileiro com relação a essa situação diplomática e de relação comercial com os Estados Unidos. Isso é desagradável, né? Portanto, nós não temos ideia ainda do reflexo dessas decisões que estão sendo tomadas. Nós não temos ideia. Corremos o risco de ver o dólar acima de R$ 6 nos próximos dias, se não houver uma negociação civilizada, politicamente correta entre o Brasil e o governo americano. Quem é que vai perder com isso? Somos nós. Infelizmente, somos nós. Eu vou para o intervalo comercial e volto na sequência. Não sai daí não, fica comigo aqui no programa Passando a Limpo, que volta já.
Em 1835, aconteceu a primeira sessão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso Provincial, atuando desde o início em prol da sociedade. Já foi silenciada por 10 anos, mas a voz do povo não poderia permanecer calada. Afinal, seus pilares sempre foram a representatividade e a participação popular. São 190 anos impulsionando o desenvolvimento de um estado que é referência no país. Cuidando, fiscalizando, atuando por mais dignidade e inclusão para os matogrossenses e lutando contra o feminicídio. Todas essas ações são a nossa voz, a do povo, sendo ouvida e representada pela Assembleia, que junto da população construiu e vai continuar construindo cada conquista dessa história. Assembleia Legislativa de Mato Grosso, 190 anos. Uma história de trabalho e conquistas. E aí, gurizada? Olha que voo lindo, chamando! Aquapark Pantanal! Venham, gente! Venham desfrutar da piscina de onda, criançada! Que é esse, gurizada? Vem pro Aquapark, chamando! Aquapark Pantanal, pertinho de você! Mato Grosso é tolerância zero contra facções criminosas. Se você está sofrendo ameaça, extorsão ou conhece alguém que está passando por isso, o governo de Mato Grosso criou o Disque Extorsão, um canal de sigilo absoluto para você fazer sua denúncia em segurança. Ligue 181 ou acesse cesp.mt.gov.br. Sua identidade será preservada. Governo de Mato Grosso. Levar água e saneamento para tanta gente é um desafio. É tarefa para quem sai de casa quando dia é noite. Para quem faça chuva ou faça sol, tá lá fazendo. Para quem sabe que por trás de cada obra existe uma torneira abrindo e a poluição dos rios sumindo. O desafio é grande, mas nossa dedicação é maior, porque nosso tratamento é feito de gente. Águas Cuiabá. Chegou o tempo seco e começam as queimadas. E você já sabe o que não pode fazer. Está proibido a queima no nosso estado. E não é só no campo, nas cidades também. Provocar queimadas é crime. O governo de Mato Grosso está preparado para combater os incêndios, com novas viaturas, equipamentos e pessoal treinado para punir quem colocar fogo. Qualquer queimada que você provocar será identificada em tempo real pelo nosso sistema de monitoramento via satélite. Quem desrespeitar o período proibitivo será localizado e penalizado. Os incêndios prejudicam o meio ambiente e a população, que sofre com problema de saúde e lota os hospitais. Você também é responsável, porque aqui em Mato Grosso você já sabe, é tolerância zero contra crimes ambientais. Denuncie! Ligue 193. Governo de Mato Grosso. De volta com o programa Passando a Limpo, são 18 horas agora e 9 minutos. Eu estou aqui com o Instagram do Agnello Corbellino, tá? Esse aqui é do Agnello Corbellino, está aqui comigo. Algumas mensagens que estamos recebendo nesta tarde, já à noite, são 18 horas e 10 minutos, 18 e 10. Eu quero, em especial, mandar um abraço para minha querida telespectadora, a Maria Aparecida Borges. Muito obrigado, viu, Maria Aparecida Borges, pelo carinho da sua audiência. Ela que acompanha o programa, repara tudo, é muito observadora e ela faz comentários importantes aqui. Muito obrigado, tá? Um beijo aí a toda a família, obrigado pela audiência também. Quem está comigo também aqui nesta tarde, já à noite, deixa eu olhar aqui certinho os nomes aqui, tudo certinho, quero mandar um abraço especial aí para minha querida Regiane, um abraço para você, Regiane, obrigado. Também quem está conosco, a Andressa, muito obrigado, Andressa. Laura, muito obrigado. Quem mais aqui? A Guiomar, muito obrigado também lá do Cidade Verde, muito obrigado pela audiência aí, muito obrigado mesmo, tá bom? Eu quero mandar um abraço aqui para o meu querido amigo jornalista, assessor Zé Marques. Um abraço para você, viu, Zé? Muito obrigado aí pela audiência também.
Thalita Amaral, um abraço para vocês, para todos aí no IMAC, que é um instituto, deixa eu pegar aqui, que é um instituto, ai, deu branco aqui, hein, desculpa-me, viu, deixa eu olhar aqui certinho, Instituto Mato Grossense da Carne, né, que cuida desse setor aí. Um abraço para vocês, muito obrigado mesmo aí, tá bom? Outras pessoas, está com o seu celular aí, manda um oi aqui através do meu Instagram, Agnello Corbellino. Aproveita e já dá uma curtida aí também. Vamos ver quem é que está conosco aqui. Será que vai chegar alguém, alguma mensagem agora aqui? Vai mandando para cá, Agnello Corbellino aí no Instagram, tá? Mande para cá que eu vou ficar feliz. Muito obrigado aí. Né, mandar um beijo aí para Eva Lúcia Freitas, muito obrigado, já está mandando mensagem aqui. Marcelo Amorim também, muito obrigado, viu, Marcelo Amorim. Quem mais que vai chegar aqui? Mensagem aqui no Instagram. Vai mandando aí pro Agnello Corbellino, tá? Se quiser mandá-la também pro Instagram do Passando a Limpo, não tem problema, nós vamos responder depois aí, tá bom? Léo Vilela, um abração para você, muito obrigado também. Tá chegando mensagem aqui, muito obrigado, tá? Bem, olha, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, decidiu nesta segunda-feira, ontem, portanto, que leis e ordens administrativas ou judiciais de outros países não produzem efeitos no Brasil de forma automática. O despacho foi feito após os Estados Unidos sancionarem o ministro Alexandre de Moraes com a lei Magnitsky, que impõe restrições econômicas como o bloqueio de contas bancárias e de bens em solo americano. Acompanhe a reportagem. A decisão foi em âmbito de um processo em que o Instituto Brasileiro de Mineração questiona a possibilidade de municípios brasileiros entrarem com ações no exterior. O caso tem a ver com a ação movida por municípios brasileiros no Reino Unido, que buscavam indenização contra a mineradora Samarco pela tragédia de Mariana, em Minas Gerais, em 2015. Em março deste ano, a Justiça do Reino Unido determinou ao IBRAM a desistência da ação no Supremo, que pedia a suspensão dos contratos firmados entre escritórios ingleses e municípios brasileiros. Agora, o ministro Flávio Dino, relator do processo, declarou a ineficácia em território nacional da medida cautelar concedida pela Justiça inglesa e estende a aplicação a todos os atos impostos por outros países e que coloquem em risco a soberania nacional. Para o ministro, a decisão da Justiça inglesa evidencia o alto risco de que ações movidas por estados e municípios em tribunais estrangeiros possam servir como instrumento para sanções e medidas contra o patrimônio nacional. Com base na Constituição Federal, o relator ressaltou que decisões judiciais estrangeiras só podem ser executadas no Brasil mediante homologação ou observados os mecanismos de cooperação judiciária internacional. Ele afirmou ainda que os princípios constitucionais da soberania nacional e da igualdade entre os estados tornam inadmissível que o Estado brasileiro se submeta à jurisdição de outro país, uma vez que as nações são consideradas iguais e, por isso, não podem exercer julgamento umas sobre as outras. Na decisão, Flávio Dino deixa bem claro em que situações leis estrangeiras, atos administrativos, ordens executivas e diplomas similares não valem no país, não produzem efeitos em relação a pessoas naturais por atos em território estrangeiro, relações jurídicas aqui celebradas, bens aqui situados, depositados, guardados e empresas que aqui atuem. O ministro Flávio Dino decidiu ainda que estados e municípios brasileiros estão impedidos de propor novas demandas perante tribunais estrangeiros em respeito à soberania nacional e às competências atribuídas pela Constituição ao Poder Judiciário brasileiro. O ministro determinou ainda a notificação do Sistema Financeiro Nacional para que observe a decisão, evitando operações, transações, imposições indevidas, tais como transações, operações, cancelamentos de contratos,
bloqueios de ativos e transferências para o exterior por determinação de Estado estrangeiro. Flávio Dino também decidiu que o assunto será objeto de uma audiência pública ainda sem data marcada. Bem, eu saio desse assunto, são 18 horas e 16 minutos. O governo de Mato Grosso realiza até a próxima quarta-feira, portanto amanhã, dia 20, a 6ª Conferência Estadual das Cidades aqui em Cuiabá, com o tema Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. Caminhos para cidades inclusivas, democráticas e sustentáveis. Acompanhe a reportagem e mais informações na tela. Com o tema Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, Caminhos para Cidades Inclusivas, Democráticas e Sustentáveis, o governo de Mato Grosso promove em Cuiabá a 6ª Conferência Estadual das Cidades. O evento é uma oportunidade de construção coletiva de políticas públicas, reunindo autoridades e representantes da sociedade civil para debater os rumos do desenvolvimento urbano. A programação contou com a palestra magna do secretário de Infraestrutura e Logística, Marcelo Oliveira, que apresentou um panorama dos investimentos realizados pelo Estado nas áreas de infraestrutura e políticas urbanas. Você melhorando a qualidade das estradas, construindo pontos de concreto, aduelas, bueiros metálicos, você está dando ao cidadão o direito de ir e vir com mais tranquilidade. Haja visto que vocês poderiam lembrar da qualidade dos ônibus que nós tínhamos nos intermunicipais antes da administração Mauro Mendes e a qualidade dos ônibus que nós estamos tendo hoje. Então isso significa muito. A conferência é estruturada em painéis temáticos, grupos de discussão e plenárias com a participação de mais de 600 delegados, representando gestores e administradores públicos, que debatem sobre os avanços, desafios e dificuldades enfrentados na implementação de políticas urbanas. Debater aquilo que a gente sonha para as nossas cidades, o que nós precisamos fazer para, de fato, através do plano de mobilidade urbana, através aí do respeito do plano diretor, como equalizarmos aquilo que a gente sonha e levar isso para o orçamento público, como deixar Mato Grosso e as cidades mais desenvolvidas e de forma mais eficiente. Planejar políticas públicas de infraestrutura é essencial para acelerar o desenvolvimento dos municípios. O presidente da Câmara de Vereadores de Confresa ressalta que as ações do governo de Mato Grosso têm promovido avanços concretos, com melhorias visíveis na infraestrutura da cidade e na qualidade de vida da população. Foi um dos governos que mais atuou no nosso município. Na travessia urbana agora ele liberou 12 milhões de reais, liberou mais 9 milhões e 500 para um asfaltamento de um município, de um setor do município, que é bastante crítico, e assim, sempre que pode o governo tem respondido com nós. A gente precisa muito mais, que é uma região que está crescendo absurdamente, a gente não está conseguindo acompanhar o desenvolvimento, mas com o governo nos apoiando a gente vai chegar até o desenvolvimento do nosso município. Sem dúvida nenhuma. São 18 horas e 19 minutos, 18 e 19. Eu vou para mais um intervalo comercial ou eu vou para a matéria? O que vocês preferem aí? Intervalo comercial ou posso ir para a matéria, a última matéria do programa? Hã? Matéria? Então tá bom. Vamos lá. Olha, o Corpo de Bombeiros Militar aqui de Mato Grosso já aplicou neste ano cerca de 25 milhões em multas ambientais por uso irregular do fogo e prendeu 5 pessoas em flagrante por atearem fogo em áreas urbanas ou rurais, prática que é considerada crime ambiental. Acompanhe a reportagem do querido Israel Prates. Falar para vocês, pois é, além de multas, prisões e apreensões também, essas ações que fazem parte aí de fiscalizações e também de operações integradas do Corpo de Bombeiros aqui no estado de Mato Grosso. Inclusive, um dos casos mais recentes foi na semana passada, quando um homem foi preso em flagrante, colocando fogo lá na região do Parque Estadual do Cristalino, em Novo Mundo. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia lá de Guarantã do Norte. Vale ressaltar que para esse ano de 2025,
O governo do estado está investindo mais de 125 milhões de reais no combate ao desmatamento e também aos incêndios florestais aqui em Mato Grosso. Desse montante, 78 milhões são destinados à corporação, ao Corpo de Bombeiros, que investiu aí em máquinas, em viaturas e também na contratação de brigadistas. Vale ressaltar que aqui em Mato Grosso, o período proibitivo do uso de fogo vai até o dia 31 de dezembro no Pantanal e até o dia 30 de novembro na Amazônia e no Cerrado. E na região urbana, no perímetro urbano, é proibido o ano inteiro. Então não vai você pensar aí que pode colocar fogo só porque está na cidade, que não pode, é crime ambiental e se você for pego, é preso em flagrante, além do pagamento de multas também. Volto com você ao estúdio. Olha aí, com essa informação, nós terminamos o programa Passando a Limpo desta terça-feira, agradecendo a Deus em primeiro lugar e a você pelo carinho da sua companhia e da sua audiência também. Muito obrigado. Nós te agradecemos demais, uma audiência que cresce a cada dia. Muito obrigado, Várzea Grande, muito obrigado, Cuiabá. Na sequência tem o programa do Wilson Santos aqui na TV Mato Grosso, canal 27. Segue conosco na nossa programação. Lembrando que amanhã, às 6h30 da manhã, você poderá assistir este programa de hoje. Caso você tenha perdido alguma coisa e acha interessante, de repente, assistir novamente. Das 6h30 até as 8 da manhã, tem o Passando a Limpo aqui na TV Mato Grosso, canal 27, tá bom? E logo mais, às 17 horas, às 6 da manhã, aliás, amanhã, das 6 às 8 da manhã, eu vou estar também ao vivo na Rádio Massa FM, na frequência 90.1 e vai ser muito bom poder ter a sua companhia, acordar com você pela manhã. Você vai acordar ouvindo uma meditação muito especial que eu trago todos os dias às 6 da manhã e o seu dia vai ser pleno, tremendo, poderoso, eu tenho certeza disso. Tá bom? Desde já, muito obrigado a você. Vai lá para minhas redes sociais, Agnello Corbellino, eu espero você por lá também. Que Deus te abençoe. Shalom. Programa Passando a Limpo, o seu jornal do fim de tarde com Agnello Corbellino.